A graça e a paz a todos vocês. É uma alegria estarmos juntos para meditarmos naquilo que é a base da nossa fé. Hoje falando sobre os fundamentos inabaláveis da fé cristã. Nós chamamos a sola escritura. Que o Espírito Santo nos guie ao entendimento e aplicação dessa palavra em nossas vidas. Nosso texto bíblico, nosso texto base, está em Romanos capítulo 1, de 16 a 17, que diz assim: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, 16 a 17. Se alguém perguntasse para você, em que você fundamenta a sua fé? Você responderia, nas tradições, nas experiências, nos costumes, ou responderia na palavra de Deus? Acho que a última seria melhor, né? A palavra de Deus, né? Agora você imagine aí um navio no meio da tempestade. Se ele não tiver uma âncora boa, firme, será levado pelas ondas, não é? Pois é. Os fundamentos inabaláveis que vamos falar hoje, que estamos falando na verdade, chama-se 5 solas, né? Eles são como uma âncora que mantém a igreja segura em meio às tempestades da vida e das falsas doutrinas. Nós estamos vivendo um tempo já de apostasia e confusão. E se você não tiver uma âncora no seu barco, você pode ser levado pelas ondas. Então vamos ficar firmes, né? Na doutrina, no ensino, que é fundamental para as nossas vidas. Então vamos tratar hoje desses 5 fundamentos, 5 colunas inabaláveis que sustentam a vida cristã. Qual é a primeira, pastor? Somente a Escritura. Nós chamamos de sola Escritura, né? Nos baseamos em 2 Timóteo 3,16, 17 e Mateus 4,4. O ensinamento que esses textos nos trazem é que a Bíblia é inspirada, suficiente e infalível. Ela não precisa de acréscimo nem de correções, nem depende de opiniões humanas. É a palavra final de Deus para a fé e prática. Quando Jesus foi tentado no deserto, não usou filosofia, mas respondeu: está escrito. Como podemos aplicar isso? É você colocar a Bíblia como base em todas as suas decisões. Testar todo o ensino e revelação pela palavra. Veja se o Novo Testamento aprova. Veja se o Velho Testamento aprova. Então você tenha isso como seu teste. Claro que a regra e fé e prática é o Novo Testamento. O Velho Testamento tem que ser lido à luz do Novo. E o que está repetido no Novo Testamento, do Velho, podemos pôr em prática. E terceiro aqui, criar um hábito de meditar e obedecer a Escritura diariamente. E vamos aprender que não vivemos de achismo, né? O que acha, o que não acha. Mas vivemos do que está escrito nesta palavra, na palavra de Deus. Então a Bíblia, ela é a base. Se ela é a base, ela nos ensina que o homem é salvo somente pela fé. Então vamos para a próxima. Somente pela fé. Chamamos de sola fide.
Romanos capítulo 5, verso 1 e Gálatas 2,16. O ensinamento que nos trazem esses textos é que a justificação ela é recebida pela fé e não por obras. Não é por rituais ou méritos humanos. A fé é a mão que recebe o presente de Deus. Abraão, ele acreditou e creu, e isso foi imputado como justiça. Gênesis capítulo 15, verso 6 e Romanos capítulo 4, verso 3. Confira lá. A fé é como um bilhete de passagem. Não é o papel que nos leva, mas o meio de acesso ao transporte. Assim a fé nos leva a Cristo. Cristo nos transporta. Deu para você ver o que é a fé? Como devo aplicar isso? Em primeiro lugar, crer na obra de Cristo mesmo quando os sentimentos dizem o contrário. Não confie nos sentimentos. Os sentimentos podem nos enganar. Segundo, viver diariamente pela fé e não pelas circunstâncias. Terceiro, confiar em Deus em cada área da vida. Então não é a força da nossa fé que nos salva, mas o objeto da nossa fé, que é Jesus Cristo. Mas essa fé só é possível porque Deus, em sua graça, nos alcançou. Vamos para a próxima sola. Somente a graça. Sola gratiana. Efésios capítulo 2, de 8 a 9 e Tito de 3, verso 5. Nos diz assim: a salvação é um dom gratuito de Deus. Ninguém pode comprar, ou merecer ou conquistar. Somos salvos porque Deus decidiu nos amar e estender a sua graça. É o ensinamento desses textos aí. O ladrão lá na cruz não teve tempo para fazer boas obras, mas recebeu a graça de Cristo no último instante da sua vida. Ele se arrependeu ali dos seus pecados e recebeu Jesus, recebeu a vida eterna. É como alguém condenado que recebe um perdão real. Ele não pode pagar pela liberdade, mas recebe como um ato de misericórdia. Como eu posso aplicar isso na minha vida, nas nossas vidas? Reconhecer, irmão, a graça como fonte de tudo. Ser humilde, rejeitando todo orgulho espiritual e viver em gratidão contínua a Deus, sempre rendendo graças, né? Se é pela graça, não é por mérito, né? Se é por mérito, já não é por graça. E essa graça chegou a nós em uma pessoa, Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo. Solos Christus. Essa é a quarta sola. João 14, 6, Atos 4, 12 e 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Ensinamentos. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Isso significa, não são santos que nos mediam, nem tradições, nem boas obras podem nos salvar. Só Ele é suficiente. As boas obras o cristão pratica porque acompanha o salvo, o redimido. Mas só Ele é suficiente
Só Jesus pode salvar, né? Foi dito por Pedro aqui em Atos 4:12. Ele declarou: em nenhum outro há salvação. Agora você imagine um paciente terminal. Ele não precisa de vários remédios, mas de um remédio certo, não é? Cristo é o remédio certo e eficaz para o pecado. O segredo é você colocar Cristo no centro da sua vida, rejeitar intermediários espirituais e seguir o modelo de Cristo em santidade. Cristo é suficiente. Cristo é exclusivo. Cristo é o Senhor. Se tudo começa, continua e termina em Cristo, o propósito final é só ser a glória de Deus, não é? Então vamos para a última sola. Somente Deus a glória. Só Ele merece a glória. Romanos capítulo 11, 36, 1 Coríntios 11, 31. O ensinamento desses versículos nos diz que toda a criação, toda a salvação e toda a vida tem um propósito final. Qual é? A glória de Deus. Não é sobre nós, é sobre Ele. Paulo declara em Romanos 11, 36. É dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Assim como uma sinfonia só tem sentido se for para o maestro, né? O maestro é que tem que escutar direitinho ali para poder reger, né? A nossa vida só tem sentido se for para Deus. Aí sim nós vamos encontrar sentido para a vida. Que muitos ainda não encontrou sentido para a vida por falta disso. E como aplicar isso? Buscar que cada atitude glorifique a Deus. Todas as nossas atitudes sejam para a glória de Deus. Viver para agradar a Deus, não aos homens. Servir ao Senhor com excelência, colocando-o no centro. Ele em primeiro, Ele no centro. As demais coisas nos serão acrescentadas, né? Então, tudo começa em Deus, continua em Deus e termina para a glória dEle. Grava isso na sua mente. Agora podemos concluir, né? E aplicar em nossas vidas. Entendemos que só a Bíblia é a palavra final, é a autoridade final. Só a fé justifica o pecador, justificação. Só a graça é um dom de Deus, é de graça para você, é de graça para todos nós. Só Jesus, o único Salvador. Só a glória é um propósito eterno. Somos salvos pela Escritura, pela fé, pela graça em Cristo e para a glória de Deus. Um apelo a você, meu irmão, minha irmã. Onde está firmada a sua fé? Nas tradições humanas, nos méritos pessoais? Hoje é dia de você voltar-se totalmente para os fundamentos eternos, que são tudo isso que falamos agora. Então, ore conosco. Querido Senhor, Autor da vida, Criador dos céus, da terra, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, aquele que vive e reina para sempre. Obrigado, porque Tua palavra nos guia. A fé nos justifica, a graça nos alcança, o Teu Filho Jesus nos salva, e tudo em nossas vidas é para a Tua glória. Guarda-nos nestes fundamentos até o dia da Tua vinda, Senhor. É no nome do Teu Filho, amado Jesus, que oramos. Amém. Meus queridos irmãos e amigos e a todos,
muita paz no seu coração, presença de Deus, e até uma próxima, se assim Ele nos permitir. Um grande abraço.